Olá meninas, tudo bem com vocês? Este modelito, esta fofurinha que eu vou fazer hoje, ele é uma sainha estampada, tá? Em godê. Uma sainha estampada em godê e a blusinha com um detalhezinho em babadinho aqui no fechamento da frente. Só que eu vou fazer uma modificaçãozinha, que eu vou colocar aqui uma golinha, tá? Em volta eu vou colocar uma golinha e bordar ela com pérolas. Muito lindo, né? Eu vou usar essa tricoline com elastano, tá? A menininha tem um aninho e pouco, 2 anos, né? Eu vou usar o tamanho de 2 anos para ela. Então vai dar, essa tricoline, meio metro vai dar. E essa sarja com elastano. Também, essa daqui tem 80 centímetros. 80 centímetros. Uma graça, né? Vai ficar muito lindo. Então, meninas, vamos... Bom, aqui eu dobrei o tecido numa largura suficiente para cortar a parte da frente e a parte das costas aqui na dobra, deixando 1 centímetro na volta toda para a costura, e aqui na parte da frente também 1 centímetro na volta toda para a costura. E nesse mesmo lado aqui embaixo eu cortei a golinha, tá? Eu desenhei esse lado, depois virei e desenhei o outro, para poder cortar ela inteira e 2 vezes, tá? E essa parte aqui é a parte do abotoamento. Então eu vou cortar aqui uma tira de 24 por 8 centímetros, porque ela vai ser dobrada no meio, ela vai ficar com 2 centímetros e vai ficar com mais 2 centímetros para costura. E aqui eu dobrei o tecido em triângulo para cortar o babadinho que vai entrar no abotoamento. Eu cortei ele como se fosse o godê, só que eu vou aproveitar só 2 partes, né? Parte da frente e a parte de trás. Então eu peguei essa medida daqui, total, onde vai entrar o babadinho, que são 24 centímetros. Então, acrescentei mais 10 centímetros para dar uma franzidinha, ficou 34 centímetros. Aí eu dividi por 1,5. Aí eu achei esse raio aqui para poder fazer o godê. Vou cortar isso aqui 2 vezes com 5 centímetros. Vai ficar 1 centímetro para fazer o acabamento da barra, que eu vou fazer vou dobrar a ponta, vou fazer um zigue-zague e vai sobrar 1 centímetro mais 1 centímetro aqui para costura. Então ele vai ficar com 3 centímetros o babadinho. E depois que eu cortar aqui, vai ficar faltando cortar o lacinho. Daqui a pouco eu mostro o lacinho. Eu vou cortar aqui no viés 2 tiras de 2 centímetros pela largura da manga, tá? Da cava, para fazer o acabamento em viés. E aqui eu cortei um retângulo de 10 por 23 e marquei aqui o meio e fiz esse contorninho aqui para fazer aquele biquinho da pontinha. E aqui, depois que tiver costurado, que eu vou cortar 2 vezes, vou fazer uma peça uma peça costurada e vou dar um nozinho aqui no meio para ficar aquele lacinho. Para cortar a saia, eu dobrei aqui no meio, aqui tá a dobra do tecido, e dobrei em triângulo. Eu medi a circunferência da cintura, que aqui no caso o tamanho de 2 anos é 52 centímetros, eu multipliquei por 2, deu 1,04 m. Eu
deixei arredondado para 1 metro mesmo. Então eu peguei esses 1 metro e dividi por 3. Esse total é esse raio aqui que eu vou achar o contorno da cintura. Então eu contornei, tá? E medi aqui o comprimento da saia. Como eu ainda não tenho exatamente o tamanho da saia da princesinha, eu medi o tamanho do tecido todo, tá? No caso foi até aqui, deu 36 centímetros. Então vai ficar numa altura de 36 centímetros a saia. Aí fiz o contorno também na volta toda e vai ficar uma sainha godê franzidinha na cintura. Eu vou começar unindo as peças pelo ombro. Fazer o acabamento. Agora eu vou fazer o acabamento do babadinho da frente, do abotoamento, tá? Eu vou fazer em ponto zigue-zague, só que eu vou fazer em ponto zigue-zague aberto, tá? Com ele aberto. Faça testes primeiro, né, no tecido para ver o tamanho do ponto, a regulagem, tudo direitinho, até chegar a um ponto legal. Aqui eu coloquei o ponto zigue-zague, eu coloquei a largura do ponto no e-mail, tá? Para ele ficar bem apertadinho, e o tamanho do ponto na posição 3, que aí ele vai ficar um pouquinho mais larguinho. Aqui com o tecido aberto, sem dobrar, eu vou passando o zigue-zague na volta toda e depois eu corto. Agora eu corto bem rente da costura.
Agora eu vou passar uma costura do lado de cá, no ponto mais largo para franzir. Dá uma franzidinha leve. Encaixa aqui. Tá do lado errado aqui. Encaixa aqui na frente. Agora eu vou passar uma costura para prender. Agora eu vou costurar o acabamento do abotoamento aqui pelo lado do avesso, direito com avesso, porque depois eu vou virar ele para frente e vou fazer essa costura aqui. Agora eu dobro 1 centímetro e faço esse acabamento aqui. E passo uma costura aqui na beiradinha. Assim, o avesso também com acabamento. Agora o outro lado faz a mesma coisa.
costurar o laço na volta toda. Aqui no meio eu vou deixar uma abertura para poder virar. Cortar os biquinhos para não fazer volume nas dobras. E aqui ficou o buraquinho para virar. Agora eu dou uma passada para bater bem a costura e depois eu dou um nozinho aqui no meio para fazer o lacinho. Passo uma costurinha aqui, bem na beiradinha do buraquinho para fechar. Agora dá um nó. Agora a gola.
Faça uns piquezinhos para virar aqui na curva. Vira e dá uma passada. Agora eu costuro o acabamento de viés na manguinha, na cava. Dá uns piques na curva. Agora fecha a lateral junto com o viés. Passa um zigue-zague. Ficou tão menor assim. Você cortou. Você cortou na volta toda aqui. Agora passa uma costura em volta e depois faz o acabamento com viés de 2 centímetros.
viés. Agora viro ele para dentro e faço o acabamento. E passo uma costura aqui. Agora eu vou fechar a lateral da saia. Aliás, a lateral não, porque só tem uma costura e essa costura vai ficar na parte das costas. Faço o acabamento. Vou passar uma costura em volta da cintura para franzir. Agora eu vou prender aqui na blusa. Alfinetei e vou passar a costura agora. Agora eu vou pregar um elástico aqui na parte de dentro, na folga da costura, com a medida da cintura menos 4 centímetros. Eu vou colocar uma anáguazinha de filó, ele tá dobrado aqui no meio, tem 2 camadas de filó aqui. Eu passei uma costura, vou franzir, vou aplicar aqui na cintura, isso para ficar mais um pouquinho armadinho. E depois vou colocar o elástico, que eu já separei aqui as medidas certinha para encaixar direitinho na cintura. Pronto, já coloquei o elástico na volta, com as medidas certinhas. Agora eu vou colocar no zigue-zague.
Aqui eu prendi o colchetinho de pressão e coloquei a pérola em cima.